Estão a ver a versão para o YouTube do podcast Somos Inovação. Juntem-se a nós para explorar como a inovação, as novas tecnologias e a criatividade humana podem melhorar as nossas vidas. O futuro chama. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Somos Inovação, da Amazónia até Dili. Hoje estamos aqui com um dos nossos parceiros da Somos Inovação, o Instituto Damos de Ferro. Estamos com Natasha Silva, que é diretora de projetos do Instituto, formada em Relações Internacionais e com especial interesse em comércio internacional. Natasha, muito obrigada por estar aqui. Eu que pelo convite. Obrigada a nós por estar aqui. Esta entrevista, como a Natasha é mais virada para estas questões do comércio internacional, vai ser virada para esse tema, mais particularmente para o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, o acordo de comércio que entrou em vigor recentemente. Mas antes disso, Natasha, já que o Instituto Damas de Ferro é um dos parceiros da Somos Inovação, eu peço inicialmente só para apresentar o Instituto, para falar um pouco do que é que vocês fazem, para explicar quais é que Claro, são os vossos projetos. Teria muito gosto em que apresentasse isso para as pessoas também saberem o que é que os nossos parceiros fazem. claro. O Instituto Damas de Ferro, ele acabou de passar por um rebrand, né? Então, foi até, se eu estiver enganada, semana passada. Atualmente são chamados agora de Folhas da Liberdade. Então, o Folhas da Liberdade, ainda estou tirando esse nome de Damas de Ferro. Ele foi basicamente iniciado ali com esse intuito de prospectar ali, né? A liberdade, querendo ou não, é diversificar, levar informação. Então, tudo iniciou com um clube do livro. Então, eles tinham um clube do livro ali, que eles liam livros de temáticas femininas liberais. Não é um grupo feminista, não é um grupo exclusivo só para mulheres, mas a temática inicial era realmente estudar as liberais mulheres que a gente tinha ali no meio, né? Aí, a partir daí, o grupo ele foi crescendo, foi desenvolvendo, a gente foi indo para outras temáticas, né? Então, a gente ainda mantém ali como símbolo a Thatcher, né? Então, Margaret Thatcher continua sendo um dos principais símbolos do Instituto Damas de Ferro, que agora é o Força da Liberdade, mas a gente está tendo como pode dizer, a gente está ampliando um pouquinho mais nosso portfólio. Então, deixou de ser um clube do livro, passou a ser um clube, um grupo, na verdade, assim, mais especializado em realmente transmitir essas ideias liberais, entre outros projetos. Então, a gente já teve curso de inglês, já teve também a imersão, já tivemos ciclo de formação, né? Eu entrei no Instituto Damos de Ferro ali pelo ciclo de formação, então a gente tem palestras que são dadas ali, e atualmente a gente está voltando ali com o Clube do Livro, né? Então, esse ano a gente está fazendo mais esse aquecimento, chamando o pessoal, fazendo a divulgação ali de livros que vamos conversar mais no próximo ano. No próximo ano, oficialmente, a gente vai lançar o Clube do Folhas da Liberdade. Então, de resumo, bem resumido, é isso. É um clube bem bacana ali. Eu aconselho todo mundo procurar saber um pouquinho, ir lá nas nossas redes sociais e seguir a gente. Muito obrigada. Sim, e eu vou deixar aqui em baixo as redes sociais para as pessoas também poderem seguir. E mencionou, a organização é uma organização de matriz liberal, liberal Sim. clássica. Qual é que é a vossa perspectiva e a sua também em particular em relação ao livre comércio? Imagino que seja positiva, obviamente, mas como é que descreveria a perspectiva da organização e a sua em particular em relação ao livre comércio? Claramente ali positiva, né? Eu sou internacionalista, sou formada em relações internacionais, então eu vejo a cooperação entre os países realmente como algo que é benéfica para ambos os lados, na maioria das vezes ali, tá? Então é uma coisa que eu vejo que, além de dar benefícios a ambos os países, eles conseguem fazer com que o PIB de cada país ele consiga ter um aumento e, consequentemente, isso traz benefício também para os cidadãos, e o que acaba trazendo, enfim, um resultado super positivo. O livre comércio, ele permite com que cada país ele se especialize, né, querendo ou não, no que é melhor, e a partir daí ele faz essa troca com outros países. Então, a gente tem esse giro econômico, a gente tem um giro até cultural, eu diria, né, que pelo menos eu acho isso muito bacana ali. Só que eu tenho uma visão um pouquinho mais conservadora. Então, eu vejo a cooperação não como algo que vai dar certo agora, né? Não é algo que, assim, a gente já vai ver resultado
vou dar o exemplo ali do acordo da União Europeia com o Mercosul. Não é o que a gente às vezes vê o resultado esse ano. O acordo, se eu não estiver enganado, foi assinado em janeiro, né, de 2026. Agora, eu acredito ter sido até um acordo provisório, né, não lembro exatamente aqui agora, mas muita coisa ainda tem para rolar. E a gente tem anos que vão tocando ali com esse acordo, e a partir daí a gente vai vendo os resultados realmente a longo prazo. Então, assim, eu vejo muito mais que uma cooperação internacional com livre comércio, ela é vantajosa, só que ela é uma vantagem que você vê a longo prazo, ela é uma questão de juros compostos, tá? Então, é extremamente positiva, eu vejo como muito benéfica para o Brasil, principalmente, porque coloca o Brasil nesse momento como uma peça importante no tabuleiro internacional com esse acordo que está surgindo, só que é naquela, né? Depende muito mais de como vai ser tocada as estratégias dentro desse acordo agora em que o Brasil está no Mercosul e está liderando essa questão, do que como isso vai dar esse resultado a curto prazo ali para a gente. Muito bem, muito obrigada. E eu queria perguntar exatamente acerca dos benefícios para ambas as partes deste acordo, o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Então, na sua opinião, a longo prazo, tanto a curto como a longo prazo, mas falou aí no longo prazo, quais é que serão os maiores benefícios para os consumidores e para a economia de ambas as partes, tanto da parte da América do Sul como da parte da União Europeia? Claro, ali para o Mercosul, né, principalmente eu vejo que é essa ampliação das exportações, então a gente tem um novo mercado ali para entrar, e é um mercado em que o Brasil, eu não sei se eu vou dizer que ele domina muito bem, mas que ele sabe trabalhar, ele entrega resultado, que é a do agronegócio, né? A gente até teve ali as manifestações na Europa em relação a agricultores que foram ali para as ruas protestarem contra esse acordo. E, assim, claramente é compreensível do lado deles, porque a gente está tendo uma ampliação do mercado, então a gente está tendo a agricultura brasileira, a agricultura ali dos outros países do Mercosul entrando na economia europeia, o que vai dar mais concorrentes ali para eles. Porém, para o Mercosul, realmente, esse acaba sendo um dos maiores benefícios. Acesso facilitado ali, né, ao mercado europeu, então essa inserção no mercado europeu, uma maior atração até de investimentos estrangeiros. Então, eu vejo que o mercado europeu ele consegue olhar com outros olhos aqui agora a América Latina, nesses países do Mercosul principalmente, porque a gente vai ter uma diminuição tarifária ali, se não me engano, está 90%, então a gente vai ter ali uma diminuição nas tarifas. Também vai ter essa questão da integração ali das cadeias globais de valor, então o Brasil ele passa a fazer mais parte, né, ele passa a se inserir mais nas cadeias globais de valor. Eu estou falando muito Brasil ali, mas acho porque quando eu estava dando uma analisada sobre como foi esse acordo, eu vejo que o Brasil ele acaba sendo muito mais beneficiado do que os outros países, posso estar errada. Mas a minha análise acaba que o Brasil ele tem um grande potencial ali. Uh, para a União Europeia, eu já vejo que é muito mais uma questão de redução das tarifas ali para produtores industrializados. Então, ter acesso ali a commodities ou a matéria-prima por um valor até mais baixo, né? Então, com menos tarifas a serem pagas. Essa expansão ali de empresas europeias na América do Sul e também a questão também de fortalecimento ali de relações estrangeiras ali em cenários mais competitivos, né? Até porque o Brasil, ele é o segundo país que mais possui terras raras, né? O primeiro é a China, se a gente vai ganhar, eles estão com 70% atualmente. Em seguida vem o Brasil. Então, a União Europeia ela consegue diversificar essa questão do mercado, sair da dependência da China com essas terras raras, que querendo ou não, são extremamente importantes ali para a produção de equipamentos médicos, de energia limpa, de chips, né, que é algo que está muito em alta atualmente, da indústria também, ali, da indústria principalmente, gente, eu esqueci o termo agora, de armas, não é armamentista que fala, gente. Indústria do armamento, pelo menos Isso, indústria do em armamento. Portugal, sim, seria esse o termo. Sim. Uhum. Sim, mas a minha próxima pergunta também tinha a ver um pouco com isso. Que setores comerciais e industriais é que acredita que vão beneficiar ou que já estão a beneficiar mais com este acordo? Nossa, eu diria que o agronegócio do lado do Brasil consegue se beneficiar muito, e do lado da Europa, principalmente automobilístico.
Então, assim, o mercado de carros da China, ela está tendo uma expansão gigantesca. Gente, eu moro aqui em Goiânia. Cada esquina que tu vai tem um BYD, sabe? E a gente está falando de um país que às vezes nem tem tanta estrutura assim ainda para ter essa quantidade de carros elétricos. Agora você joga ali para países como Estados Unidos, o país de primeiro mundo, está tendo também esse avanço ali com os carros chineses. Então, eu acredito que nessa parceria o que o Brasil mais ganha é essa expansão do agronegócio e na questão da Europa é a expansão ali realmente dessas indústrias de carro. Muito bem. E mencionou aí já a China, mas a Europa também tem tido alguns problemas, muito por conta da paisagem geopolítica em relação Uhum. à dependência de certos bens da Rússia, do Médio Oriente. E a minha próxima pergunta é nesse sentido: qual é que é a importância geopolítica deste acordo? E ter um acordo realmente entre estas duas partes, União Europeia e América do Sul? Olha, eu vejo como um baita benefício, principalmente porque a gente sai dos polos principais. Então, quando a gente fala sobre geopolítica, a gente fala sobre economia, principalmente, a gente pensa muito ali que no topo da cadeia global de valor está Estados Unidos e China, né? E quando a gente vê países, grandes potências, como a União Europeia, fazendo acordo com terceiros, assim dizendo, né, que não fazem parte, assim, como pode dizer, que não estão no topo ali dessas cadeias de valor, acaba que você dá uma quebra no sistema. Eu vejo, assim, como uma certa quebra, porque além de você tirar sua dependência de países de alto impacto, que são Estados Unidos, que são a China, que estão sempre envolvidas em conflitos e que atualmente já gerenciam demais a economia internacional, você amplia sua carteira ali de clientes, você amplia sua carteira de empresas para cooperar. Então, você consegue ter como eu dizer, esse aumento da sua possibilidade de novos comércios, novos clientes, novas empresas que você pode vender os seus produtos, né, primários principalmente, e você acaba tirando a sua dependência de outros países. Então, a dependência da União Europeia, por exemplo, ela sai muito ali da China. Então, ela para de depender tanto das terras raras que a China comanda atualmente. Muito bem, mas agora em relação a críticas que têm surgido em relação a este acordo. A Natasha mencionou aí, e era também uma questão na qual eu queria tocar, a questão dos agricultores. E há muitos agricultores europeus que, em relação a este acordo, têm receado uma concorrência desleal. Uh, como é que, como é que se ultrapassa esta crítica e que garantias é que o acordo realmente oferece para oferecer, para assegurar condições de concorrência mais justas? Cara, sendo bem sincera contigo, acho que quando a gente fala sobre concorrência internacional, ou até não só cooperação internacional, mas garantia não é um termo que eu daria, porque não tem como você garantir nada numa cooperação. A gente está falando de países que são instáveis, principalmente ali o Brasil. Então, a gente está tendo ali, né, a assinatura de um acordo que até então pode ser muito benéfico, como a gente falou aqui, para ambos os lados, mas eu não sei se eu posso falar assim, uma garantia. Eu não sei te falar se tem uma garantia de que esses produtores agrícolas ali europeus, eles vão sofrer um impacto muito negativo com essa entrada agora de produtores brasileiros, tá? Eu realmente não sei te falar isso. Eu vejo muito benéfico para o Brasil essa questão da abertura. Agora, qual vai ser o impacto para agricultores europeus? Eu não faço ideia de falar. Ok, nós aqui, o nosso podcast, como o nome indica, é um podcast dedicado à inovação e neste sentido eu pergunto-lhe, como é que este acordo pode impulsionar a inovação em ambas as partes? Além de parcerias ali estratégicas que a gente acaba tendo entre os países do Mercosul e da União Europeia, a gente pode ter muita essa questão também de transição. Não sei se é um termo que também se encaixa ali para vocês de Portugal, mas essa transição de cérebro. Então, a gente ter essa exportação e importação ali de pessoas, principalmente desta área, que é uma área mais acadêmica, que, como eu dizer, vou refazer aqui meu argumento, mas a gente realmente tem essa exportação e importação ali, realmente, de mentes
de cientistas, né, de acadêmicos que podem ajudar, principalmente nessa cooperação ali tecnológica de inovação. Então, atualmente o Brasil ele tem uma grande evasão de mentes brilhantes para os Estados Unidos. Então, a gente forma, né, o Brasil ele tem esse gasto de mandar a pessoa para a faculdade, normalmente a Universidade Federal, que é onde tem um apoio maior acadêmico ali de pesquisa, forma a pessoa e vem lá nos Estados Unidos ou algum outro país de primeiro mundo e leva essa pessoa embora. Então, assim, a gente tem essa invasão muito grande de mentes no Brasil. E quando a gente fecha esse acordo ali com a União Europeia, que é uma potência, e principalmente é uma potência de inovação, é uma potência tecnológica muito grande, a gente também dá essa abertura não só na questão econômica, a gente também dá uma abertura até nessa exportação, importação, enfim, ali, acadêmica, da ida de pessoas aqui do Mercosul para universidades na Europa e da mesma forma de 20 pessoas da Europa para estudarem no Brasil e a gente ter essa transição ali, não é uma transição, mas a gente ter esse compartilhamento ali de conhecimento. Então, para a inovação, eu vejo um baita de um benefício ali também. Muito bem, sim, nós em Portugal também temos um pouco esse problema da evasão de talento para outros países. Nós chamamos, eu não sei se usa essa expressão no Brasil, mas o que nós chamamos a isso é a fuga de cérebros. E nós temos esse problema. E a Natasha acredita que este acordo, uma crítica que se tem feito ultimamente à União Europeia é que a União Europeia está pouco competitiva. Na área da inovação, na área da tecnologia, está pouco competitiva, especialmente quando comparamos com potências como a China e como os Estados Unidos. A Natasha acredita que este acordo pode ajudar a ultrapassar isto, ou seja, pode de facto ajudar com que a União Europeia se torne mais competitiva em relação a essas potências? Sim, porque a partir do momento que a gente tem esse livre comércio, a gente tem essa cooperação entre os países, cooperação, a gente também tem essa facilitação ali dessa transição, não só econômica, mas também de mentes brilhantes, mas também estudos acadêmicos. E eu vejo assim que, como eu falei, quando a gente sai desses dois polos, Estados Unidos e China, e a gente fecha um acordo do tamanho que foi fechado esse acordo do Mercosul e da União Europeia, a gente consegue causar um impacto geopolítico, geoeconômico ali também bem interessante. Como eu falei, é uma questão que a gente vai ver principalmente ao longo prazo, mas é um impacto que eu vejo muito benéfico para ambos os lados tanto na América Latina, do Mercosul se tornar uma potência maior do que ela já é, né? Porque, querendo ou não, na América Latina a gente tem um país um pouquinho mais periféricos ali, mas a gente mostrar realmente o poder do que o Mercosul, um acordo de livre comércio ali nos países da América Latina, pode trazer ali de benefícios, quanto esse acordo ali na União Europeia pode trazer de benefícios para vocês ali mais no Ocidente, né? Então, para pegar ali. Desculpa para aumentar ali a potência de vocês também e voltar até a União Europeia e se tornar uma grande potência como ela era anteriormente, né? E se pudesse resumir em apenas uma frase o impacto que este acordo pode ter no futuro da União Europeia e da América Latina, que frase é que utilizaria? Uma frase que eu utilizaria. Nossa, se fosse uma palavra, eu acho que seria mais fácil, mas uma Pode frase. ser, pode ser uma palavra. Pode ser uma palavra. Ai, sem dúvida, futuro. Eu vejo que é um impacto considerável. Assim, eu tô sendo muito puxa-saco desse acordo, mas é como eu falei, eu sou internacionalista, então cooperação entre os países, para mim, é a resposta de muitos problemas que a gente tem hoje em dia, tá? No cenário internacional, principalmente. Eu achei super interessante, porque é um acordo que, querendo ou não, já estava sendo ali cotado desde 2000. Antes de eu nascer, já estava tendo esse acordo em debate ali, e até que, enfim, né, depois ali de 26 anos, a gente fechou um acordo real. Então, eu vejo muito benéfico para ambos os lados. Porém, quando a gente olha um pouquinho mais para a perspectiva do Brasil, esse ano a gente está em ano de eleições. E eu estava até escrevendo uma pesquisa para o Mackenzie, né? Eu estava, na verdade, sendo auxiliadora ali de pesquisa para o Mackenzie, que é um guia de investidores da China aqui no Brasil, e eu fiquei na parte ali de desafios e riscos. E não tem como não cotar que um dos maiores desafios do Brasil é a instabilidade política que a gente sofre. Então, assim, eu vejo que esse acordo realmente ser benéfico para o Brasil vai depender
de quem vai entrar agora no poder, né? Então, o Brasil ele está muito polarizado. Eu acho que assim, na Europa também, né, está sentindo muito essa polarização de direita, esquerda. No final, acho que ninguém mais está sabendo o que é direita e esquerda, vai estar todo mundo brigando. Sim, tem a Europa. No Brasil acho que a situação é mesmo, é mesmo extrema, mas na Europa, mesmo em Portugal, também há cada vez mais polarização. Também eu acho que um pouco em todo o lado. No Brasil, eu entendo que seja mais extremo, mas na Europa também anda muito polarizado. Sim. Isso. E são dois extremos, querendo ou não, são dois polos bem extremos ali, que acaba que vai depender muito. Vamos ver como é que vai ser esse ano de eleição, vamos ver como é que vai ser esse primeiro ano, na verdade, esses primeiros meses ali de acordo Mercosul e União Europeia, e como vai ser no próximo ano. Porque a gente ainda não sabe se vai manter o mesmo presidente que está atualmente ou se vai ter essa mudança no próximo ano, que provavelmente, e assim, com uma certa certeza, vai ter mudança jurídica, vai ter mudança no legislativo, vai ter mudança também no impacto internacional que o Brasil vai ter. Muito bem. E Natasha, aqui para terminarmos a entrevista, a Natasha já tem trabalho escrito sobre isto, sobre a questão do livre comércio. Onde é que nós podemos encontrar mais sobre o seu trabalho? Claro, do Mackenzie a gente está ainda finalizando, mas logo vai ter ali liberado no site da Universidade de Mackenzie, tá? Que é principalmente ali no Instituto do Livre Mercado. E a outra pesquisa que eu estou desenvolvendo agora é com escafandristas, que é realmente sobre cadeias globais de valor. Então, falando um pouquinho ali sobre essa inovação. E claramente eu vou utilizar ali esse acordo da União Europeia com o Mercosul, porque tem um grande impacto, que é entender onde o Brasil ele se encaixa nessas cadeias globais de valor, né? Então, como o Brasil ele consegue ajudar, enfim, com que essa economia realmente ela acaba girando, e principalmente agora que o Brasil está sendo o segundo maior polo de terras raras, que é um dos maiores, como eu dizer, insumos, assim, está sendo cotado ali no mercado internacional. Então, quando tiver ali lançado no Escafandristas, a gente ainda não sabe onde vai ser publicado, aí eu informo para você. Muito bem, e fiquem atentos ao trabalho da Natasha. Eu também vou deixar aqui em baixo os links para que as pessoas possam aceder. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Somos Inovação. Fiquem atentos ao próximo e muito obrigada por estarem aqui connosco mais uma vez. Podcast Somos Inovação, da Amazónia até Dili. Obrigado por verem este episódio do podcast Somos Inovação. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma favorita. Para saber mais sobre a Somos Inovação, visitem somosinovação.lat.